aquele marido que você nunca imaginou que seria possível esperar uma traição dele? Que ele sempre foi um pai muito bom, ele sempre foi um marido muito bom, ele nunca deixou te faltar nada, ele sempre te trouxe segurança, ele sempre estava provendo, né, ali para cuidar da família. E aí você vira e fala assim, de repente eu descobri a traição. Nunca deixava faltar nada, se achava, todo mundo dizia que era um relacionamento tranquilo, ninguém esperava por aquilo. Eu nunca imaginava. Então é com você que eu quero falar. É com você. É com você que achava que estava no céu, que estava tudo bem, e de repente o teu mundo foi ao chão em fração de segundos. E agora o buraco foi tão fundo que você está se procurando nesse buraco até agora. Você não consegue se achar. Por quê? Porque você olha pra você fica se perguntando o tempo todo, por quê? Por que ele fez isso? Não é assim? E aí você começa a se comparar. Quem é a pessoa? O que você quer saber? Não é assim? E você faz da vida desse marido um inferno. Mesmo que ele tenha pedido perdão pra você, dizendo que isso foi um erro, que ele se arrependeu, que ele quer voltar para casa, que o lugar que ele quer ficar é ao seu lado, que ele quer ficar com a família dele, que ele não quer perder a família dele, que ele te ama. E aí o que você faz? Você perdoa, não é assim? E aí você perdoa, e aí você começa a viver uma vida mais difícil. Porque é difícil a comunicação, porque você sente raiva. É difícil a conexão da intimidade sexual, porque você lembra da traição. É difícil você conseguir confiar nesse homem de novo quando ele tá no celular na mão. É difícil você confiar nesse homem quando ele diz que vai atrasar para chegar em casa. Ele dorme, vira pro lado e dorme, e você fica com aqueles fantasmas. Por quê? Por quê? E aí vai te dando um vazio no peito, uma amargura, uma sensação de... Quem sou eu? Você se perde de quem é você, não é? Toda vez que eu não olho para isso que é difícil, por exemplo, quando vocês falam assim, Paula, ele me traiu, depois ele foi lá e me traiu de novo. Então assim, a primeira traição já tinha sido difícil. Eu não olhei para esse difícil. Eu fiz de conta que não estava acontecendo nada. E eu tentei tocar o barco sozinha. Eu não quis olhar para aquilo. E aí esse difícil começa a pipocar um pouco maior, um pouco mais difícil, até eu conseguir ver aquilo. E aí o que acontece? Eu ainda não quero ver. Ah, esse difícil tá muito difícil. Quem gosta aqui de ter que parar para resolver coisa difícil? Diz pra mim. Ninguém gosta. E aí esse difícil vai passando, e é como esse difícil, ele vai lá e ele começa a pegar amigos, sabe? Pra deixar, parece que tudo muito mais difícil, muito mais infernal. Então assim, antes foi a primeira traição, que já era difícil, eu não resolvi. Aí eu continuo nesse difícil. Aí eu percebo que agora eu tenho desconexão sexual. Então eu tenho a traição, desconexão sexual, falta de diálogo, falta de confiança. E aí começa a ter algo mais difícil. As traições não param mais, né? E aí com tudo isso começa a ficar mais difícil, porque eu adoeço. Aí eu adoeço, tô com todos esses problemas, eu perco o meu trabalho. Então vocês vão vendo que o difícil, eles vão juntando amigos. Para tornar um negócio tão insuportável, para você chegar no fundo do poço e falar, agora para, agora olha para isso, agora olha para isso que tá difícil. Mulheres, não tem outro caminho que não seja olhar para o difícil. Não tem. Negar aquilo que é difícil para você hoje é ficar retardando a resposta. Você concorda comigo? Que quando eu tenho, por exemplo, todas as vezes, eu tenho que te dizer isso com muito amor, tá? Porque nenhum casamento acaba do dia pra noite. É um copinho que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que transborda. E aí, aonde está a sua sabedoria de mulher? Aonde está a sua essência em mulher para olhar esses sinais? É aqui que o bicho pega. Então assim, ok, aconteceu a traição, eu entendi. E aonde eu estava? Que eu não vi os sinais que antecederam a traição. Me conta. Entende isso? Então é isso, tá? Então você precisa olhar para isso, não tem jeito. E às vezes, gente, esse difícil é olhar para essas situações do seu casamento? Sim, concordo. Mas muitas vezes também esse difícil pode ser olhar para você mesmo. Pode ser olhar para suas próprias crenças,
Pode ser olhar para a sua dificuldade de esvaziar a sua xícara para aceitar algo novo. Uma forma da gente medir a nossa capacidade de sucesso é quando uma pessoa ela tem facilidade em lidar, falar sobre coisas difíceis sem perder a paz. Enquanto a gente está aqui tentando negar e encarar as nossas dificuldades, aquilo que é difícil falar. Para vocês, mulheres, quantas de vocês aqui é difícil falar? O quanto essa traição dói, o quanto essa traição acabou com a tua autoestima, o quanto essa traição tá te adoecendo, o quanto você tá tentando se fazer de forte para tentar levar esse casamento adiante. Porque vocês falam que, ninguém fala mais nisso. E aí você vai morrendo todo dia um pouquinho por dentro, não é assim? Nossa maior capacidade de sucesso dentro da nossa relação é a gente poder aprender a lidar com situações difíceis sem perder a nossa paz. Então, tem muitas mulheres aqui dentro que viram que os seus casamentos chegaram ao fim. Mas nem por isso elas estão em prantos, nem por isso elas estão em desespero. Elas estão em profundo equilíbrio, porque agora elas entendem. Elas entendem os sinais que elas passaram, elas entendem que lá na frente elas podem se reconectar, elas entendem que ela pode viver uma nova relação agora um pouco diferente. Seja com ele ou sem ele, ela ainda assim pode seguir. Então vocês precisam dar um passo de cada vez. Vocês precisam olhar para aquilo que dói. Não tem outro jeito. Não adianta querer pílula mágica. É preciso enfrentar os nossos dragões. Não tem jeito. Existem alguns momentos, e eu quero que vocês escutam isso com muito amor, tá bom? Que o tempo nesse momento da restauração, muitas vezes ele não ajuda. Então a gente vai esperando muito tempo achando que a gente consegue resolver essas questões, essas dificuldades do nosso casamento sozinha. Na verdade a gente está se enganando e a gente está perdendo tempo. E muitas mulheres quando chegam na jornada, elas me dizem assim: Paula, se eu tivesse te conhecido antes, se eu tivesse a oportunidade de saber tudo que eu sei agora antes, eu teria feito muita coisa diferente, tá bom? Então pode ser que esse momento, esse ciclo tenha assim se acabado, mas que você precisa conhecer, sobre a restauração do casamento para que você possa corrigir aquilo que deu errado no seu casamento, para que um outro ciclo possa se abrir. Ou ainda, você podendo fazer essas mudanças, o seu marido possa ter uma possibilidade de te ver de uma forma um pouco diferente e ter sim uma possibilidade de restauração